De volta com o Jornal Super News, agora para falar sobre segurança com o delegado Evandro, que está aqui no estúdio comigo. Bem-vindo, doutor Evandro. Obrigado. Mais uma vez falando, né, sobre um assunto que já tratamos aqui, que é a prisão, né, em segunda instância, né? Esse fim de semana, esse assunto dominou as redes sociais, dominou o papo político brasileiro também, né? Por envolver a prisão de políticos que foram colocados em liberdade, né? Frente aí a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Na prática, a prisão em segunda instância, ela é considerada inconstitucional, né? Nós podemos observar nos últimos dias, conforme você disse, né, as várias manifestações a favor, né, e contra, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que aqueles que criticaram, né, essa decisão estão com razão, no meu ponto de vista, porque, sem sombra de dúvida, essas pessoas que estão sendo colocadas em liberdade, ou tantas outras que poderão ser colocadas em liberdade, sem sombra de dúvida, pode gerar uma impunidade, porque no Brasil nós sabemos que existem vários recursos, então uma decisão para transitar em julgado pode demorar 5, 10, 15, 20 ou mais anos. Então pode, ao final, serem absolvidos por não mais existirem provas ou em virtude também da prescrição. Mas aqueles que aplaudiram a decisão também estão corretos, no meu ponto de vista, porque essa decisão nada mais foi do que adequar a jurisprudência à Constituição Federal e também ao Código de Processo Penal. Então, rapidamente, nós temos a Constituição Federal, que ela é de 5 de outubro de 88. Lá, em seu artigo 5º, inciso 57, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Depois tivemos a alteração no artigo 282 do Código de Processo Penal, em 2011, dizendo que também prisão só após condenação com trânsito julgado ou a prisão processual na hipótese de flagrante, no caso, prisão temporária ou preventiva. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal reuniu para decidir, em um caso concreto, em virtude de um habeas corpus impetrado, decidiram que poderia haver prisão em segunda instância. A partir de então, várias pessoas foram presas após a condenação em segunda instância. E, neste caso, essa decisão foi contrária à Constituição Federal e contrária ao Código de Processo Penal. E, mais recentemente, semana passada, o Supremo Tribunal Federal reuniu mais uma vez e, desta vez, decidiu de forma contrária à primeira ou à decisão anterior, ou seja, passando a proibir a prisão em segunda instância, agora adequando essa jurisprudência, a nova jurisprudência, com a Constituição Federal e o Código de Processo Penal. Porém, no Senado já se tem uma medida, né, que visa colocar isso na lei, né, através da PEC 5 de 2019. Na verdade, além dessa PEC, tem também um outro projeto de lei ordinária. A PEC, eu particularmente entendo que não deva prosperar. Por quê? A PEC, que é a proposta de emenda constitucional, visa alterar o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que nós já dissemos, né, hoje que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Observem que aqui a grande maioria dos doutrinadores, juristas, entendem que estamos diante de uma cláusula pétrea e, como tal, não pode ser alterada sequer por emenda constitucional. Agora, a lei ordinária, havendo uma proposta aí para alterar a lei ordinária, que é o Código de Processo Penal, eu entendo que é muito mais salutar, e também já existe uma proposta nesse sentido, para alterar o artigo 283 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Ou seja, a partir de então, poderia também haver a prisão em segunda instância, além das prisões processuais, né, que seria prisão em flagrante, preventiva e temporária. Pois é, nesse caso aqui, a nível geral, né, algumas pessoas foram, de certa forma, beneficiadas e outras, né, podem também sofrer injustiças, né, desse ponto de vista. Com essa decisão, sem sombra de dúvida, várias pessoas serão colocadas em liberdade e, estando em liberdade, o processo ele é mais devagar, né, estando preso, o processo é mais célere
e aí, sem sombra de dúvida, pode gerar aí uma prescrição, que é uma causa extintiva da punibilidade. Então, o que nós entendemos que seja mais viável é que seja alterado o Código de Processo Penal, o citado artigo 283, permitindo já na segunda instância, ou após uma condenação em segunda instância, a prisão, para que não gere essa sensação de impunidade, ou seja, que as pessoas praticam crime, sejam processados e, ao final, não chegam a ser condenados em virtude de uma possível prescrição. À luz da justiça, precisa haver um consenso, né? Para que tudo fique definido e que as pessoas saibam que, se fizerem algo ilícito, estarão incorrendo em crime. Exatamente. Doutor Evandro, obrigado por sua participação aqui mais uma vez no jornal. Ok, eu te agradeço pelo convite. A gente volta na próxima oportunidade. A você de casa, continue nos acompanhando aqui no Jornal Super News, na Super TV, também nas nossas redes sociais, no Instagram, @Jornal Super News. Até amanhã.